Olá, turma. Estamos aqui mais uma vez para aprender mais sobre o texto narrativo. Hoje o nosso conteúdo são os tipos de narrador. Como vocês já devem ter ouvido falar, o foco narrativo quer dizer a forma que alguém conta a história. Se ele narra contando como personagem da história, fazendo parte, ou se ele conta o que aconteceu com outras pessoas. Vamos ver aqui um exemplo do foco narrativo, onde se narra em terceira pessoa. Nesse caso, o narrador não é personagem. Ele é simplesmente um observador. Ele relata o que aconteceu com outras personagens. Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai a estrada? Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Se nós formos analisar esse texto contínuo, observamos que temos todos os elementos da narrativa: o narrador, personagens, história, e temos o início, meio e fim. Observe que o narrador ele conta o que aconteceu com os dois personagens, o vigário a cavalo e o menino, descrito como triste, magro e barrigudinho. Se vocês observarem, o primeiro parágrafo é a voz do narrador, aquele que conta a história. O segundo parágrafo em diante, temos aqui o diálogo entre os personagens, que está destacado a fala do menino e a resposta, né, que o vigário dá e as perguntas feitas pelo vigário. Observe bem que é uma brincadeira, é um discurso onde acontece a história. Então, o narrador, nesse caso aqui, é observador. Ele apenas relata o que aconteceu com os personagens. Vamos observar agora um outro tipo de narrador. É o narrador em primeira pessoa. Nesse caso, o narrador é personagem, os verbos, os pronomes aparecem em primeira pessoa. Ele conta e relata o que aconteceu com ele e ele é personagem da história. Observe o texto. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa. Parti sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando-me ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos. Sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras. Que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus? Se nós formos analisar o texto, o narrador está relatando o que aconteceu com ele. Os verbos em primeira pessoa: eu acordei, eu quis, eu acendi. Pronomes também, né? Sentei-me, meu quarto, me custava, minhas cadeias. Então, observe que todo esse fragmento é o narrador contando a sua própria história. O foco narrativo em primeira pessoa, o narrador é chamado narrador personagem. Quando o foco narrativo é relatar o que aconteceu com os outros, o narrador não participa da história como personagem, o narrador é chamado de observador. É dessa forma que a gente identifica o tipo de narrador no texto, analisando o que está escrito, cada parágrafo, até o final do texto. Valeu aí, pessoal. Espero que essas dicas sirvam para o aprendizado de vocês.